Hoje o papo de quinta é diferente, porque é um dia de um silêncio reverente e de palavra com muito sentido. O Piauí perdeu ontem uma de suas maiores vozes e o mundo perdeu uma mulher que é muito à frente do seu tempo. Hoje foi o dia do último adeus a essa mulher que é uma referência mundial e foi enterrada exatamente no dia do aniversário do Parque da Serra da Capivara. Ela que tanto lutou para preservar este lindo patrimônio da humanidade. Nied Guidon partiu, mas o seu legado permanecerá nos livros de história, nos corações de todos que entendem que preservar é um ato de amor pelo futuro. Olha, Nied nasceu em Itu, em São Paulo, mas seu coração bateu mesmo de verdade foi no sertão do Piauí. Ela foi filha de um francês com mãe brasileira, mas foi brasileira que mais gerou admiração nos nossos piauienses e em todo o planeta, principalmente naqueles que conheceram de perto esse patrimônio que ela revelou para todo mundo. Ela foi enterrada hoje, no quintal de casa, em São Raimundo Nonato, no sul do Piauí. Ali onde ela fez o mundo olhar para o nosso próprio chão, para as nossas paredes históricas, onde ela plantou ciência, coragem, sonho. Ela não descobriu apenas vestígios de um passado remoto. Ela revelou um Brasil profundo, rico, anterior ao que qualquer livro ousava dizer até então. Nied desafiou verdades estabelecidas, rompeu com a burocracia, tudo para proteger a serra, tudo para revelar o Piauí profundo. Acolhimento ao nosso querido convidado de hoje, meu querido Chico José. Essa conversa é muito especial porque é uma homenagem, que é uma memória viva também que a gente vai conseguir levar aqui para todo mundo que nos assiste. Receba esse jornalista que você com certeza conhece. Eu tenho muito orgulho de receber no Papo de Quinta este ícone da televisão brasileira, da imprensa, respeitado por todos aqueles que são telespectadores, por todos os profissionais que fazem a comunicação no nosso país. E, acima de tudo, eu tenho certeza, ele que já visitou pelo menos 10 vezes o Parque da Serra da Capivara, Chico José, seja muito bem-vindo, meu querido, aqui ao nosso Piauí mais uma vez, dessa forma, para falar com o nosso povo. É uma honra tê-lo com a gente. Você que já esteve lá bem pertinho, registrou cada passo daquela mulher, contou de várias formas, de cima, de baixo, conversando de forma íntima com aquela mulher que revelou e mudou a arqueologia do nosso país. Levou para um outro patamar, não é isso? Pela primeira vez que você esteve com a Nied, Chico, me conta o que te vem à memória. Seja bem-vindo. Samuel Nascimento, é um prazer imenso estar com você no Papo de Quinta e estar cumprimentando as pessoas que acompanham o seu programa. É uma honra falar com você agora. É um dia triste, como você falou. A Nied Guidon é tudo que você exemplificou aí no seu texto de abertura. Ela foi realmente uma sumidade. Eu considero a Nied Guidon, em termos de ciência, a mulher mais especial, mais preparada e que mais produziu riqueza cultural para o nosso país. Foram mais de 50 anos dedicados à arqueologia, aos sítios arqueológicos da Serra da Capivara, da Serra das Confusões, onde ela também pesquisou. Ela transformou uma serra no sul do Piauí em patrimônio cultural da humanidade. Isso nós devemos a ela. Então, foram dezenas de vezes, não foram mais de 10, foram dezenas de vezes que eu estive em São Raimundo Nonato entrevistando a Nied Guidon. Posso te contar que até a segunda vez que eu fui lá, ela disse: volte aqui para você descer numa caverna onde vai encontrar a ossada de uma preguiça gigante. Está praticamente inteira.
E foi um dos momentos mais difíceis que eu já passei ao longo da minha vida profissional, porque eu desci em rapel e estava cheio de abelha na caverna. E você imagine, com as mãos na corda e as abelhas te pegando. Mas o resultado da matéria foi extraordinário, porque, como ela disse, tinha a ossada inteira de uma preguiça gigante que foi extinta há mais de 10 mil anos. Ela me dava pautas maravilhosas. A Niede Guidon é diferente de todos os pesquisadores com quem eu já trabalhei. Ela é superior a todos. O que você acha, Chico, que move uma pessoa como a Nied, uma mulher, como várias mulheres, cheias de vida, cheias de energia, cheias de sonhos, mas o que move uma mulher, uma cientista, a defender daquela forma como ela defendeu, algo que para muita gente, durante décadas ou durante séculos, parecia só um registro qualquer da presença de um homem qualquer no meio de um sertão isolado, né, das grandes cidades. O que você acha que move uma mulher a fazer o que Nied Guidon fez? A opinião não é nem minha, é dela, porque eu fiz uma pergunta semelhante. Como foi que você descobriu a Serra da Capivara e como você veio parar aqui no sertão do Piauí, dedicando sua vida inteira, deixando a França, deixando Sorbonne, que ela era professora da Universidade de Sorbonne, tudo. Ela disse: eu recebi uma fotografia de um piauiense que mandou para ela a foto de inscrições rupestres. Então, ela, com aquelas inscrições da fotografia, ela percebeu que eram diferentes. Não eram inscrições rupestres normais. E aí resolveu ir lá pesquisar. Quando chegou, descobriu que aquilo ali era o sítio arqueológico, era a região arqueológica mais importante do país. Se tornou mais importante da América do Sul. E aí dedicou a vida inteira a fazer o trabalho de descobrir que os primeiros habitantes da América viveram ali, brigar com os moradores que pichavam as paredes, riscavam as inscrições rupestres, foram muitas brigas, foi ameaçada. Eu acompanhei tudo isso. Olha, Chico, você primeiro que você é uma dessas pessoas como Nied, com uma energia e um propósito de vida que inspira todo mundo que lhe assiste e que tem o prazer de lhe conhecer. Quando você fala durante o seu trabalho sobre o que você descobre, o que você vê no mundo, você consegue transferir para quem está lhe assistindo, transmitir para quem está lhe assistindo uma verdade no que você está vendo. Não é um relato qualquer. E é o que eu gostaria de te perguntar. Quando você veio ao Piauí, nas diversas vezes que você já esteve aqui, e viu belezas naturais, viu belezas históricas como os registros das pinturas rupestres que Nied revelou ao mundo. Quando você olha para o mundo, o que falta no Brasil? O que falta para a gente aqui no Nordeste? Você está aí no Pernambuco, para a gente fazer as pessoas entenderem o nosso próprio valor diante desse planeta inteiro. Você já rodou o mundo todo. O que você acha que falta? É autoestima? É o complexo de vira-lata que não nos deixa vibrar com com os nossos próprios valores, os nossos próprios patrimônios culturais, naturais? Olha, eu fiz uma palestra para os prefeitos do Piauí, aí em Teresina, isso há uns 2, 3 anos. E eu falei para eles que o que falta é valorizar a riqueza natural que existe no Piauí. Eu consegui fazer isso, porque eu andei por todos os lugares e procurei mostrar. Eu te falei antes, eu fiz 103 programas Globo Repórteres, que tem muita repercussão. É a maior reportagem da televisão brasileira.
E desses 103, 11 foram no Piauí. É um número muito expressivo, porque eu fui descobrindo as belezas do Piauí. E aí me perguntam qual o estado mais bonito do Nordeste. É o Piauí. Só que a televisão descobre os lugares e não há continuidade. Nós mostramos a Capadócia nordestina, perto de Picos, São José do Piauí, e com o tempo as pessoas vão, sujam tudo, deixam lixo no lugar, não têm o cuidado de preservar. Eu mostrei em Globo Repórter, estudo, o delta do Rio Parnaíba, que é único na América, é muito bonito, é extraordinário aquilo ali. Descobri também os lençóis maranhenses, que na época nem se falava naquilo tudo, e ele começa no Piauí, na Ilha do Caju, as dunas que tem lá. Então, o que falta é valorizar a riqueza natural que existe nesse estado. Olha, Chico, eu tenho hoje conversado com pessoas diariamente de todo o estado, pela minha própria função. Hoje eu exerço uma função pública, né, como secretário estadual de administração, e acabei também ocupo hoje também uma posição nacional como presidente do Conselho dos Secretários de Administração. E é incrível como a percepção que a gente tem, né, do Piauí nesses fóruns, né, nacionais, é muito melhor do que a percepção que o nosso próprio povo às vezes tem de si próprio, né? E acho que a responsabilidade também é muito dos governantes, né? Porque nas férias ou nos momentos de lazer, de família, os maiores investimentos são feitos para curtirem paisagens de fora, né? E muitas vezes a gente não se dedica a conhecer nossas próprias raízes, nossa própria história, né? E eu tenho dito isso para os meus conterrâneos piauienses, né? Porque eu conheço algumas cidades, meu pai e muitas famílias que moram na capital são do interior, o quanto a gente tem aqui de beleza que pode ser explorada como, de fato, grandes pontos de cultura e de belezas naturais mundo afora também tem a oferecer, né? E já fui à Índia, você deve conhecer também, já fui a outros países na Europa, aqui na América do Sul, e, de fato, nós temos belezas únicas para serem exploradas e conhecidas pelo mundo inteiro, né? Eu tenho sempre lembranças das suas reportagens e do quanto isso dava orgulho para a gente quando assistia uma matéria nacional, né, do Globo Repórter, falando sobre o que nós tínhamos aqui do lado, a 100 quilômetros, a 50 quilômetros, a 300 quilômetros da capital. E eu acho que Nied Guidon foi uma das pessoas que mais divulgou o Estado, né, e que deixou essa marca que nunca será apagada, né, que o Piauí hoje recebe e é reconhecido em muitos fóruns, que é de berço do homem americano. E aí é onde eu te pergunto, né, que significado você acha que isso tem para a história, né, desse nosso continente que foi colonizado por europeus, quando ela encontra essa nova história de que o berço, na verdade, estava naquele homem que fez as pinturas lá nos paredões, né, da Serra da Capivara, né? Como é que essa história hoje a gente pode contar, né, para as futuras gerações, que não vão ver Nied Guidon pessoalmente, que às vezes vão ver só nos livros de história, né, daqui para frente. Que história é essa que ela revelou e que contradição é que a gente consegue ver com toda a história de um povo colonizado que às vezes nem se reconhece naqueles livros que lê no ensino fundamental e médio? Eu acho da maior importância valorizar cada vez mais. Hoje eu estava conversando com um jornalista que já esteve aí também, Sérgio Brandão, e ele disse para mim: Chico, nós temos que fazer uma campanha para ter um busto da Nied Guidon, um monumento de corpo inteiro da Nied Guidon, seja o que for,
pelo menos ali perto do Museu da Natureza que ela criou. Ela deixou um legado, ela não permitiu que saíssem as riquezas naturais que nós temos. Ela não permitiu que carregassem os fósseis de lá. Enquanto ela pôde, lutou para que o museu pudesse existir. Eu tive a honra de fazer a primeira palestra no auditório do museu, que ela disse: você vai inaugurar o museu, e eu fui para lá. Então, essa ideia de se imortalizar a história da Niede Guidon é importantíssima para o povo do Piauí, para o estado do Piauí, para o turismo e principalmente para a cultura do Piauí, para que todos saibam que você vai ao estado no Nordeste, onde você viaja para o interior e vai viver onde foi descoberto o maior trabalho de pesquisa já feito na arqueologia do nosso continente. A Niede é imortal. Ela foi enterrada hoje, mas o seu trabalho, a sua história vão permanecer para sempre. Olha, Chico, eu tive a sorte, não sei se a sorte de ter lançado esse programa há pouco mais de um mês. Acho que a gente já está indo concluindo o segundo mês de programa. E eu resolvi no programa presentear todos os convidados com uma lembrança do Parque Nacional da Serra da Capivara. Eu digo sorte porque acho que foi uma escolha muito feliz, não é? Eu consegui entender, depois de muito tempo, que essas gravuras, esses desenhos, quando você chama ele de pintura rupestre, meio que você distancia ele dos nossos dias, né? E eu hoje olho para esses desenhos e vejo nada mais, nada menos do que um registro da alta capacidade intelectual desse povo. Isso não é um desenho qualquer. Isso é um registro que a gente pode dizer talvez jornalístico, talvez noticioso, talvez histórico, como um arquivo público de um tempo, de milhares de anos atrás, de uma forma tão bem preservada e que comunicava tão bem o cotidiano, com humor, com sensualidade, muitas vezes, com movimento. Na verdade, um grande museu a céu aberto, um grande patrimônio de comunicação, né? Eu digo, uma estratégia de comunicação que atravessou milênios. Vamos lá, que papiros é que ficaram tão bem preservados de civilizações quanto essa, né? Com tanta vida, com tanto... Olha quantas imagens a gente vê aqui nessa ilustração, né? Com tantos desenhos. Eu até brinquei com o secretário de comunicação aqui do Piauí, dizendo assim, olha, você tem uma responsabilidade grande, que é repetir o feito deles. Vamos ver se você consegue comunicar com as gerações que virão aí daqui a 10 mil anos sobre o que a gente estava fazendo nos nossos dias de hoje, né? Não é incrível isso, Chico? Eu fico encantado hoje quando eu olho para esses desenhos. Samuel, e até nesse desenho que você está com ele aí, nessas artes que são feitas, tem a mão da Niede Guidon, porque ela não se preocupou apenas em pesquisar, em estudar, em divulgar o trabalho da Fundação do Homem Americano. Ela se preocupou também com as pessoas da região. Ela conseguiu emprego para muita gente, ela valorizou o trabalho das mulheres. Teve uma época, eu não sei se até hoje é assim, mas em todas as guaritas do parque, em todas, só mulheres trabalhavam. Ela fez muito para que eles desenvolvessem a criatividade, que eles pudessem ter uma forma de construir o artesanato. Então, ficou histórico também. O artesanato da Serra da Capivara, as peças que você encontra em São Raimundo Nonato, como essa que você tem aí na mão, são diferenciadas. E foi graças ao incentivo da Niede Guidon. Eu vou te dizer o que eu tenho feito com os nossos convidados. Eu dou essas que você está falando, olha, o artesanato produzido, inspirado nas pinturas que são encontradas lá no parque.
E aí, Chico, eu fico provocando os nossos convidados para rebatizarem os desenhos que encontramos aqui. E eu vou te dar, aí eu não vou te dar só um desenho para você batizar, né? Eu vou te dar aqui o privilégio de nominar quantos você quiser, que vai ter a assinatura do Chico e vai ser realmente Francisco José, direto do Papo de Quinta. Vai ser histórico isso pra gente, viu? Vamos lá, vou te dar aqui, você escolhe aí quantos desenhos você quer fazer aí, o nome. Só para te dar uma ideia, esse aqui é conhecido como O Beijo. Esse aqui é O Beijo. Mais um convidado meu, professor Raul Lopes, que é acadêmico, e é compositor, e é poeta, ele olhou para ele e disse assim, não, aqui é o conselheiro, aqui é como um pai dando aquele conselho para o filho antes de sair de casa. Né? E assim a gente vai brincando, né, com os desenhos, porque de fato são artes que comunicam muito, né? Samuel, eu tenho um amigo em São Raimundo Nonato, ele é jornalista formado na Universidade Católica de Pernambuco, se tornou fotógrafo e foi para São Raimundo Nonato fotografar a natureza. Ele tem vários livros publicados, chama André Pessoa. Ah, ele E tem uma ele obra fez magnífica, tanto realmente. trabalho, ele fez tantos trabalhos com a Nia de Guidon, que ele sabe todas, o que é isso aqui, esse desenho, ele sabe tudo, porque ela mostrou para ele, ela ensinou para ele o que era na realidade aquilo ali, porque não é o que a gente pensa, você É. imagina uma coisa, imagina que é um beijo, imagina que é um conselheiro, tudo na realidade às vezes Tem, não é nenhum nem outro. ela fazia É uma, ciência com esses desenhos, né? ela fazia ciência, Nós ela estamos descobria, ousando encarar como ela arte, né? exatamente. Mas olha aqui, vamos lá, escolha aqui um desses desenhos. Esse redondinho aqui no meio não tem nome ainda não. Olha, eu não consigo ver daqui. Dá Tá um muito zoom aí, vê se... agora. Aí. É, Aqui é a capivara, esse lógico, aí, conhecida, mas essa é a capivara. mas esse aqui eu não consigo dar nome para ele ainda não, só você. Eu também não consigo. Seria arriscar demais. Seria arriscar demais. Olha a alegria desses. Cadê o lado aqui? A alegria desse. Aqui, vai lá, bota aí. Dá um zoom aqui nesse desenho aqui, ó. A alegria deles aqui. Parece que tava brincando com a capivara aí, com uma. Agora, isso são milhares de figuras como essas, de épocas diferentes, não é da mesma época. Tem Sim. desenhos desses que ela considerava que tinham sido feitos por 20, 30 mil anos passado, 20 a 30 mil anos. Ela desafiou, desenhos. ela desafiou várias teorias da origem, né, da chegada do homem nas Américas, né? Ela desafiou muito. É verdade. E ela foi muito criticada também no início, porque os grandes arqueólogos, os grandes cientistas pelo mundo afora, não acreditavam no trabalho dela. E tem um arqueólogo francês que, inclusive, foi para São Raimundo Nonato, ficou 2 anos aí, porque ele era o maior crítico dela. Então, ela desafiou. Vá você lá ver as inscrições, ver o trabalho que está sendo feito lá. E ele disse, eu vou se você não se meter em nada. Ela disse, eu entrego para você. E ele veio, ficou 2 anos, e depois eu tive a oportunidade de gravar a entrevista com ele, e ele disse, tudo que ela fez eu assino embaixo. Está absolutamente correto. E no Congresso Internacional seguinte, ele defendeu o trabalho dela, e aí passou a ser reconhecido no mundo todo. Eu tô vendo que eu não vou conseguir arrancar de você o nome para uma figura dessa aqui. Não vai não. Eu não vou arriscar não, pois porque pode estar... Pois eu vou ter que fazer o contrário. Eu vou chamar qualquer um desse aqui de Chico José, que é o jeito, senão... Anota aí, viu, ô Gabriel? Que esse aqui já ganhou o nome e esse vou ter que ser eu mesmo a batizar.
porque ele respeita a história de Nied, eu entendi Tá. quando ele se Esse referiu. do meio aí que você mostrou ontem parece um alvo, Olha onde aí, eles atiravam as setas, tudo. pois eu ganhei. Eu diria que era um alvo, Tá- mas tem perna. Alvo com perna não É existe. o homem-alvo, o homem-alvo. Que beleza, Francisco. José, eu estou muito orgulhoso, estou até nervoso, porque estou aqui fazendo o papel de entrevistar um homem que é um símbolo do nosso jornalismo de qualidade, né, de Eu sou respeito. apenas, eu sou apenas um sertanejo nascido no pé da Serra do Araripe, que conseguiu conquistar o espaço na maior emissora de televisão do país e que me deu a oportunidade de ir aos 5 continentes, ao Ártico, à Antártica, mergulhar nos 7 mares e ficar 46 anos. Foi o tempo que eu fiquei fazendo reportagens na TV Globo. Então, eu continuo sendo o mesmo cara, com o mesmo sotaque, com a mesma origem. Agora a Globo vai começar a gravar comigo na próxima terça-feira. Começa a gravar o programa Tributo, que ela criou no dia de sexta-feira, depois do Globo Repórter. Então, até hoje, esse programa só foi feito com as feras da dramaturgia, com Fernanda Montenegro, Lima Duarte. Sexta-feira passada, agora, foi Fernando Cuoco e vem aí Chico José. Vai demorar ainda, porque eles vão ainda começar a gravar. E não é o jornalismo que faz, é o pessoal das novelas do Estúdio Globo. É tanto que eu viajava para fazer Globo Repórter em qualquer parte do planeta, levava 2, 3 pessoas comigo. Eles estão vindo em 12 pessoas. É aquela coisa da novela, tem um para bater claquete, vai demorar. Mas vai ser uma grande honra para mim ser o primeiro jornalista homenageado. O programa tem mais de 1 hora de duração. E eu pedi a eles para começar a gravar no lugar da minha origem, que é no pé da Serra Serra do do Araripe, que você sabe que a Serra do Araripe é Ceará, Pernambuco e Piauí. E eu nasci lá no pé dessa serra, no fim do mundo, onde as onças desciam para comer as galinhas no terreiro da casa da minha mãe, onde ela nasceu. E hoje eu estou indo com eles até lá para mostrar que, apesar de ser o fim do mundo, para mim é a minha origem. Foi Isso. ali que tudo começou na minha vida. Olha, eu estou realmente aqui muito emocionado pelo dia que a gente está passando, pela partida de Nied Guidon, Exatamente. Eu pela mais oportunidade. emocionado ainda porque perdi ontem e foi enterrado hoje como Aniede Guidon, o meu irmão mais velho, Poxa, Vicente, na cidade do Crato, onde eu homenagens nasci. a ele, um abraço para toda a família, Chico. Obrigado pela honra de estar aqui presente, por ter nos dado essa notícia de que a gente vai assistir tua história no programa, no horário que a gente sempre teve a tua presença nas nossas casas. Não, é depois do Globo Repórter. Mais tarde um Mais pouco. tarde. É mais tarde, é. Mais tarde um pouco ainda. Mas é repetido na Globo News e fica para sempre no Globoplay. Vai ficar para sempre e a gente vai assistir, mas a gente vai querer assistir quando transmite ao vivo o programa, Vamos porque dá tentar, aquela vamos ver se não emoção, né? dorme, né? Dá aquela emoção. Olha, o Papo de Quinta é outro a partir de hoje, viu, Chico? Pela tua presença. O Piauí todo agradece por você ter feito essa homenagem à nossa Diane Guidon, por você ter feito toda a história que você fez do Piauí ser conhecida mundo afora, viu? Obrigado pela tua presença aqui. Estou muito honrado, muito feliz, porque de fato é muito significativo para mim como pessoa, para minha história, para o nosso estado e certamente para todo o nosso povo, Chico. Obrigado. Samuel, eu agradeço demais a você, a sua gentileza, suas palavras tão carinhosas, tudo, e quero cumprimentar mais uma vez os amigos que acompanham o Papo de Quinta. Um grande abraço para você e para todos os seus seguidores, amigo. Um abraço, Chico. Obrigado. Gente, olha, não sei nem o que dizer.
O Papo de Quinta hoje foi com este grande homem da comunicação brasileira. O Chico tem o abraço aqui de todo o povo do Piauí. Até a próxima quinta. Segue aí as nossas redes sociais, me segue no Instagram, manda esse programa de hoje para todo mundo que você conhece, porque certamente vai valer muito para melhorar a nossa visão sobre o nosso estado, para que a gente tenha conhecimento de quem foi essa grande mulher e a gente pode compartilhar aí com os jovens que ainda não tiveram a felicidade de saber dessa história, da história do nosso povo, da história do nosso território e da história de Nied Guidon.